Vai. Bom, gente, vou falar hoje sobre 10 dicas para quem está montando o seu negócio. Então, se você está com a ideia de entrar para o empreendedorismo e você quer montar uma fábrica, eu tenho algumas dicas e eu vou falar da minha experiência, do que eu vivi e do que eu vivo ainda como empresário no setor de bebidas, tá? Então eu vou pontuando os 10 pontos que eu enxergo que são importantes você analisar e também vou falando da minha experiência. Primeira coisa é o plano de negócio, né? É importante você ter um plano de negócio bem montado. Eu aconselho você fazer pelo menos o Canvas e você fazer o SWOT, que é você analisar os seus pontos fortes e fracos, né, e analisar as ameaças e as oportunidades. E o Canvas é uma coisa mais completa, onde você pode avaliar todos os recursos que você tem, né? Tem que também fazer outros estudos mais complexos. Primeiro ponto, você sabe aonde você quer chegar com o seu negócio? Por quê? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho que você usar serve. Porque você não tem um foco, você não tem uma meta, você não sabe aonde você quer chegar. E é bom você ter metas de médio, longo e curto prazo. Eu, por exemplo, comecei errado, tá? Eu comecei com uma fábrica maior do que eu daria conta. Eu montei a fábrica e não montei a engarrafadora, isso me gerou muito estoque e para fazer a venda eu tinha um preço baixo, porque era cachaça granel, ou seja, cachaça granel não tem valor. Então já dou a dica aí que se você vai montar uma fábrica, lembre que você tem que montar a fábrica, tem que montar a engarrafadora, certo? E depois mais na frente eu vou dando mais dicas aqui. Então entenda bem qual é a sua meta, aonde você quer chegar, qual é o seu foco, qual é o seu alvo, para você fazer o seu caminho visando essa meta. E tem a meta curto, médio e longo prazo. Capital de giro. Para quem está começando um negócio, é muito importante o capital de giro. Por quê? Eu, por exemplo, quando montei aqui, eu imaginava que teria facilidade de vender. Eu falava, eu sou professor, dou curso de cachaça, vou ter facilidade de vender. Mas quem me conhecia, na realidade, eram os produtores. O produtor não vai querer comprar cachaça minha, né? Então eu tinha que vender para o consumidor. E aí a minha realidade não foi fácil, principalmente porque naquela época o marketing era muito mais difícil de ser feito, porque não tinha o marketing digital, porque as opções que você tinha era rádio, televisão e sair rodando de carro tentando vender, que foi o nosso caso naquela época, certo? E outro detalhe importante, você avaliar a sua capacidade produtiva, é o quarto ponto, né? Então já falei, você ter um plano de negócio bem feito, qual que é a sua meta, se você tem capital de giro e para quanto tempo você aguenta com esse capital de giro e qual a sua capacidade produtiva. Bom, o tamanho da fábrica é proporcional ao seu custo fixo da fábrica. Então, se você faz uma fábrica muito grande, você vai ter um custo fixo alto, ou seja, você vai ter que ter um capital de giro para sustentar isso por um tempo. Então, eu aconselho para quem está começando, começar com uma fábrica menor, ou aconselho começar com marca própria, que é a industrialização por encomenda, porque você pega o capital e você já entra no mercado sem fazer um investimento alto. Na minha visão, essa hoje seria a melhor solução, mas mesmo se você quer montar fábrica, pode montar, mas monta uma fábrica que você não necessite de uma quantidade grande de funcionários para você não tem um grande custo fixo, porque senão você vai ter que suportar por um tempo esse custo, tá joia? Qual seu conhecimento de como adquirir clientes? Eu, por exemplo, quando eu montei um negócio, meu conhecimento de como adquirir clientes estava errado. Hoje eu já tenho uma visão bem clara
de como adquirir clientes. Primeira coisa e fundamental é você ter premiação na sua cachaça, ou seja, cachaça, gin, qualquer bebida, tá? Qualquer bebida destilada, não estou falando só do cacho de cachaça, mas você tem que buscar prêmios, porque esses prêmios te igualam a outros produtores que também têm prêmio, e aí você consegue trabalhar, entender de marketing digital, ter o seu público bem definido, para você ser bem específico no seu trabalho e atingir esse público. Não precisa falar também da importância de ter qualidade e principalmente manter a qualidade durante esse processo de investimento no desenvolvimento da marca, né? Nada adianta você começar com um produto maravilhoso e essa qualidade com o tempo cair. Outra coisa que você tem que saber é com quem que você conta para você fazer esse negócio, né? E se for um sócio, você avaliar se ele é confiável, se tem algum defeito muito prejudicial, né? Se irá agregar positivamente ao negócio, né? Se são pessoas indispensáveis ou dispensáveis e se estão de acordo com o modelo de negócio, ou seja, você fez o modelo de negócio e tem que ver se as pessoas estão dispostas a seguir esse seu modelo de negócio e se concordam com esse modelo de negócio que foi feito. Outra coisa importantíssima para quem está entrando no empreendedorismo, principalmente se ele já vem de alguma coisa mais estável, como um emprego, alguma coisa que dá uma garantia maior para ele. Eu, por exemplo, eu era filho de funcionário público, né? Eu não tinha nenhuma visão de negócio, nenhuma visão do que era ser empreendedor. Eu achava uma maravilha ser empreendedor, ter o próprio negócio, mas depois a gente vê que quem é empreendedor tem que estar disposto a correr risco. Até quanto você está disposto a correr risco, né? O quão disposto a correr risco você está? Você sabe que tem dados aí que de 10 empresas montadas, né, novas, 20% vai seguir, 80% não vai dar certo, porque planejou mal, fez a coisa tudo de impulso, né? E aí, às vezes essas empresas não duram 2 anos. Então, tem que ter bem claro isso, né? Saber que vai ter maus momentos, né? Toda empresa passa por maus momentos, passa por dificuldade, passa por perrengue, certo? Até que ela engrene, até que ela deslanche. E quem é empreendedor tem que olhar com carinho para os problemas. Parece esquisito isso, mas a gente que é empreendedor tem que gostar de problema. Uma hora é um problema pequeno, outra hora é um problema grande, outra hora é um problema médio, mas você está sempre resolvendo problemas e você é praticamente escravo do seu cliente, você está sempre buscando atender da melhor forma o seu cliente. E uma outra questão para quem está começando, que tem que avaliar no primeiro, segundo ano, se você não está muito bem com relação a capital de giro, você tem que ter alguém para contar num momento difícil, algum apoio, certo? Isso conta, isso faz diferença, porque às vezes quando você está há menos tempo no mercado, o banco é um apoio difícil, porque a empresa é nova, né? Ela muitas vezes pode estar descapitalizada, muitas vezes ela não tem história para contar ainda, né? E não é qualquer banco que vai te emprestar dinheiro, certo? Então, às vezes seria interessante você ter pelo menos com quem contar, né? Dá para fazer isso sem contar com esse apoio? Dá. Eu conheço pessoas que não tinham e se deram muito bem, mas é bom avaliar isso também. E por último, se você realmente confia no seu plano de negócio, se você confia realmente na sua estratégia, que nota que você dá para a estratégia que você montou e para o plano que você está montando. É importante
você ser bem realista nisso para você não errar, certo? Então, eu falo de cadeira porque eu tive muitos problemas, muitas dificuldades, porque realmente eu não fiz bem feito esse plano de negócio. Hoje eu não me arrependo do meu caminho, né, que é um caminho de 20 anos, mas com certeza eu vi alguns empresários que fizeram curso comigo que o caminho deles, né, desses empresários, foi bem mais simples do que o meu. Por quê? Porque eles estavam mais preparados, eles já tinham tudo montado na mente deles, eles já sabiam o alvo, e eu não tinha bem claro o meu alvo, então eu por muito tempo atirei para tudo que é lado, e isso daí, além de você gastar muita energia, né, você não ter um foco gera também um processo mais demorado para ter resultado, e a gente quer que o resultado chegue o mais rápido possível. É isso que eu desejo para você que vai partir aí para essa iniciativa de ser um empreendedor, né? Eu digo que é um caminho libertador, mas é um caminho que, ao mesmo tempo que é libertador, ele tem muitos desafios, muitos perrengues que você vai enfrentar, né, no decorrer desse caminho, e saiba você o tanto que você está disposto a isso. Um grande abraço.